Seja bem-vindo ao nosso 12º episódio do podcast Voa Coruja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre uma questão muito importante que todo autor pensa quando escreve um livro, que é aquela frase conhecida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Todas essas coisas são importantes porque elas constroem um legado. E hoje eu estou aqui com duas autoras que já construíram esse legado. A Maria, que está já com o livro dela aqui e vai conversar um pouquinho com a gente sobre como foi esse processo, sobre o tema do seu livro. E a Beth, que no começo do ano que vem fará o lançamento do livro dela. E ambos os livros têm um pouco da visão pessoal. O da Beth tem muito visão pessoal. E a da Maria, eu vou deixar ela contar um pouquinho sobre a temática do livro dela. Então, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui batendo esse papo sobre esse assunto que é tão importante. E às vezes a pessoa tem uma história legal, tem um legado para deixar, para contar para as outras gerações, e acaba achando que o livro é muito difícil de fazer ou muito distante. Então, vocês duas tomaram essa decisão de deixar um legado e por isso que nós estamos aqui hoje. Então, quem quiser se apresentar primeiro, pode ficar à vontade. É um prazer muito grande estar aqui, né, fazendo esse podcast. O meu livro é O Peso do Silêncio, Maria Tereza Alvim, né? E é uma história muito emocionante. Eu acho que quem lê vai gostar, vai se emocionar muito. Eu escrevi esse livro chorando, né? Porque muita coisa são lembranças. Lógico que o livro é uma ficção, mas cada pedacinho dele contou a história de alguém, entendeu? Eu fui pensando pequenos detalhes, pequenas coisas de cada... Eu tô com 67 anos, né? Imagina quanta gente eu não conheci, né? Nesse tempo todo, quantas histórias eu já não teria para contar nessa minha vida. E eu fui pensando e jogando nos meus personagens, né? E os personagens principais são 4 irmãos, né? Que perdem o pai, perdem a mãe, praticamente, e eles vão reconstruindo a vida deles, né? Passam por muitos dissabores. Eu não vou contar o livro aqui, né? Lógico. Mas tem mais detalhes, inclusive no meu site, né? Que tem o site, o Mundo da Tereza, .com.br, né, que lá tem todos os detalhes, quem é a Madalena, quem é Neto, quem é a Marina, quem é a Cris, quem é o Han. Então lá tem vários detalhes sobre o livro. E é isso. Em breve a gente dá mais alguns spoilers para o pessoal já querer ler o livro. Bem interessante. É muito interessante o livro. Eu sou a Beth Castro, carinhosamente chamado assim, mas eu sou Elizabeth Batista de Castro, sou psicóloga em primeiro lugar, depois pedagoga e bacharel em Direito. 3 formações que eu escrevo no livro porque de 3 formações. Sou proprietária do Sistema de Graus de Ensino. E eu escrevi esse livro, tive muito apoio da Rafaela, da editora Pericim, porque eu também chorei muito. Há uns 20 anos eu venho escrevendo e nunca tive coragem de publicar, porque é uma história que começa aos 5 anos de idade, em que eu já era uma pessoa muito empreendedora, em que eu guardava meu dinheirinho no fundo do quintal, dentro de uma latinha, e chantageava para ganhar esse dinheirinho. E aí, com isso, eu fui construindo toda uma história de sucesso profissional. O Sistema de Graus de Ensino hoje, com uma nova construção no Alphaville, isso aí eu plantei muita coisa, eu e um time grande que eu tenho 96 pessoas trabalhando comigo, e que me ajudaram muito nessa construção da minha vida.
tem o Cantinho Feliz, a Escola Degraus, e eu fiz esse livro porque eu passei por muitas dificuldades. Eu comecei praticamente do zero e construí um patrimônio enorme. Mas não é só o patrimônio que importa. O que importa é o que você vai deixar de construção positiva para a sociedade. Eu resgatei muitos alunos que eram tidos como problemas e eles foram resgatados pelas minhas escolas. E quando eu comecei, em 93, lancei uma escola em que era muito desafiadora, foi a primeira escola integral em Juiz de Fora, atendendo de 7 às 19 horas, e na época eu aceitava crianças com dificuldades também, qualquer dificuldade, qualquer, assim, se tivesse alguma deficiência, eu aceitava. Então as pessoas me achavam um pouco diferente, louca, e fazer uma coisa diferente, uma pedagogia diferente. Quando foi em 96, a Lei de Diretrizes e Bases apoiou toda essa minha história e foi reconhecida por lei esse tipo de história, de escola, que hoje é obrigatória dentro do nosso Brasil. As escolas têm que ter inclusão, e isso foi muito importante. Mas o porquê do livro? Para que meus filhos saibam a minha luta e tudo que eu passei para construir o que eu fiz. Eu tenho muitas histórias dentro do meu livro que é assim, de espantar. Tem histórias até com traficantes que eu expulsei de uma rua para chegar à minha escola, ter uma credibilidade no local, em que quando eu comecei era um local muito abandonado. E tem histórias de namoro, de namorados meus, bem engraçadas, em que eu passei toda a minha vivência para quem quiser conhecer. O empreendedorismo, o pessoal que precisa empreender tem que ter objetivos bem traçados, tem que ser uma pessoa muito focada, muito determinada e querer lutar muito, trabalhar muito para conseguir alcançar esses objetivos. Então é isso que fala o meu livro, e a Rafaela, eu chorei muito, ela foi uma terapeuta para mim, uma terapeuta mesmo, e eu agradeço muito porque eu nunca tinha pensado em ter coragem de escrever. Eu sei que eu vou ser muito criticada na área da psicanálise, vão me criticar, e eu sei que isso para mim hoje não importa, mas que foi muito sofrido escrever esse livro, foi. E com a sua ajuda, isso tornou-se fácil. Obrigada, eu fico feliz por ouvir isso. É um livro literalmente que dá para rir, chorar e aprender ao mesmo tempo, porque conta a história de vida, tem aqueles momentos todos engraçados que você compartilhou, escreveu sobre as viagens, que eu achei muito legal quando você contou as viagens que você fez, particularmente porque eu gosto muito de viajar, então eu me conectei muito com essa parte da história. Quando você escreve ali do sapato, que saiu com o sapato de uma cor, o sapato de outra, porque, gente, eu vivo saindo com a blusa do lado avesso, ou alguma coisa assim. Então, é impossível a pessoa ler ali e não se conectar com algo, porque o livro foi escrito de uma pessoa empreendedora para outras pessoas empreendedoras, uma mulher para outras mulheres, uma pessoa que viaja para outras pessoas que viajam. Então, assim, várias bets em um só livro, não é? E a Maria podia compartilhar com a gente também o que o seu livro traz sobre você, porque você contou um pouquinho sobre o que ele traz sobre outras pessoas, tem um pouquinho da personalidade de cada um que cruzou o seu caminho, tem histórias bem dramáticas e bem densas de assuntos que precisam ser tratados, inclusive a sinopse, tudo isso mostra que o livro também vem como uma crítica social do silêncio que às vezes nós preservamos, e por preservarmos, nós podemos até destruir uma vida. Exatamente. Então, por isso que é o peso do silêncio. O quanto o seu silêncio pode pesar na vida da outra pessoa. Isso. Primeiro eu quero dar os parabéns para a Beth. Eu achei incrível a narração dela sobre o livro dela. E o legado é isso. O legado, a sociedade, né?
A sociedade é construída através de legados que foram, né, sendo passados, repassados há milhões de anos, né? Então, é isso aí, são experiências de cada um que são repassadas, né, através do livro, durante muito tempo através do livro, no futuro talvez vai ser através de um robô, quem sabe, né? Mas a sociedade é assim que nós construímos e evoluímos o mundo, né? A respeito do peso do silêncio, eu guardo determinadas histórias do livro há muitos anos, Eu espero num segundo livro contar consequências desse silêncio, né? Por que eu guardei esse segredo, por que eu nunca comentei esse segredo com ninguém, a não ser com pessoas muito, muito íntimas minhas, da família, mas durante muitos anos eu não falei nada, entendeu? Por quê? Porque medo das reações, entendeu? Medo das consequências. Mas, realmente, o que aconteceu com a Madalena afeta muitas vidas. E outra coisa, tem milhares de Madalenas no mundo, né? Quando você faz uma denúncia de um abuso, de uma, né, qualquer coisa, sai na televisão, aparece dezenas, centenas de pessoas que foram, né, sofreram consequências daquela pessoa. O caso desses médicos, né, que abusavam das pacientes, aí aparece um monte. Então, assim, Madalenas existe aos milhares, entendeu? Eu imagino isso. Então, isso é que me agoniava, porque eu queria gritar, era um grito de socorro, e eu não conseguia, eu não tinha coragem de fazer isso. Entendeu? E eu sou dedicada às crianças há muitos anos. Inclusive, quem fez o projeto Curumim, eu não sei se eu já comentei com você, que Valfrido Marusgui ganhou o Prêmio Unicef Internacional com a frase "Criança tem que ser criança". Minha, ele ganhou o Prêmio Unicef Internacional com essa história, com essa ideia do Curumim, exatamente do colégio em horário integral. Eu fiz isso quando o João do Pulo ganhou a medalha. Entendeu? Que toda criança tem que ser campeã de alguma coisa, nem que seja da dignidade. Então, a minha ligação com criança, em defesa da criança, lógico que eu nunca me coloquei em manifestações, em manifestos, nem nada disso, eu até nem gosto muito de aparecer, eu sou meio arredia. Mas a minha luta em termos de escrever, sabe, de tentar mudar a sociedade, é de muito tempo, né? Então era isso. Eu fiz o projeto, não fiz o projeto Curumim, eu dei a ideia do projeto Curumim. E o secretário, ele era o secretário da Educação na época do governo, eu trabalhava na Casa Civil do governo. Me perguntaram se podia dar para ele o texto, eu falei que sim. E uma semana depois o Curumim estava pronto por causa de um projeto que tinha sido construído eu não estou lembrando mais, era uma escola que tinha sido criada no Rio NEC, né? Não lembro mais como é que chama, tem tantos anos isso. E tinha o colégio, tinha a escola lá, era um elefante branco, e eles incluíram o projeto lá. Foi sucesso, foi prêmio Unicef Internacional, ele virou ministro, né? Eu até falei com a assessora dele de imprensa uma vez, falei assim, pois é, virou, né? Ganhou toda essa popularidade, nem para me falar um muito obrigado. Então, secretário, me fala obrigada algum dia na vida. Muito bom. E o publicar um livro é um alívio também. De expor todas essas questões, colocar para fora tudo isso do legado. O seu livro tem literalmente um peso de todo esse silêncio que foi guardado. E o seu livro tem toda uma história que você diz, né? Que chorou no processo, essa parte toda de colocar para fora toda a história, de se questionar até onde eu posso ir e até onde eu devo ir. Exatamente. Porque
poder, querer, dever são Coisas verbos diferentes. Exatamente. Então, quando a gente traz... Eu gosto de trazer autores que tenham afinidade, e às vezes os autores não se conhecem, igual vocês aqui, mas de alguma forma tem uma afinidade de conteúdo. E eu enxergo isso no conteúdo de vocês. Ambos, eu sinto que a publicação do livro foi essa questão de agora eu finalmente coloquei pra fora tudo isso, você deixou pros seus filhos, você deixou esse recado que você sempre quis dar. Então, isso também é importante transmitir pros leitores, para eles entenderem que o livro também é uma ferramenta para você alertar a sociedade. Alertar a sociedade, comunicar uma verdade importante, que às vezes está resguardada no seu íntimo de tal forma que você tem medo de colocar para fora. Mas quando você coloca, é uma sensação maravilhosa, né? Vocês podem contar. E essa revolta minha, ela é de muitos anos. Eu acho que não tem nem como tirar isso mais. É um silêncio que você está colocando agora. É uma revolta que eu não sei como desfazer, sabe? Eu sou muito, muito espiritual, muito esotérica. Eu já tentei me limpar disso, entendeu? E eu não consigo, porque a revolta é muito grande, entendeu? De você saber de uma história e você não poder contar, ter que se calar. Né? Talvez por medo, eu não sou tão corajosa, né? Tem mulheres guerreiras que vão, que lutam, que brigam e tal. Eu não sou essa mulher, eu sou mais na minha, eu sou mais tranquila, né? Eu me escondo muito atrás da internet, das redes sociais. Eu sou muito corajosa nas redes sociais. Pessoalmente, eu não sou, não sou essa mulher corajosa, não. Mas no livro já mostrou bastante coragem, contando isso tudo, não é? Mas não tenho coragem para escrever um livro. Você se expõe muito. Exatamente. Nós estamos sujeitos a várias críticas. E aí, isso dói um pouco. Será que eu publico isso? Será que eu não publico? Então, mas você já está se colocando. Eu falo com o autor, eu falei com vocês duas, acredito, porque eu sempre falo isso com os autores da editora. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, é melhor você não colocar. Mas agora, se a sua dúvida é só por medo, aí coloca. Porque às vezes o medo paralisa a nossa decisão de compartilhar uma coisa que é importante para o outro ler. E as pessoas não aprendem só com a história bonita, elas aprendem com a história triste também. Às vezes a história triste ou ruim é realmente aquela que vai transformar e tocar o outro. Então, se a gente guarda aquilo dentro de nós, aquilo permanece dentro do nosso ser, sem a oportunidade de ajudar outras pessoas. É claro que existe toda uma questão, quando a gente fala de histórias reais, pessoas reais, existe toda uma questão legal, né? Alguns limites que a gente precisa participar. Então a editora sempre tem o cuidado de assessorar o autor para saber conduzir bem esses limites, porém a sua história não é de mais ninguém. Então quem melhor para contar sua própria história que você? Mesmo que seja com uma base ficcional ou literalmente uma biografia, né? Então tudo é uma experiência primeiro pro autor. Por isso que choramos escrevendo, lembramos de memórias passadas. Todo autor chora. Todo autor chora. E isso, o medo paralisa. Isso. Meu pai me falava desde pequenininha que o medo paralisa. E com isso eu já fiz mudanças em várias histórias de outras pessoas. Que eu falo, o medo paralisa. Vá, tenha coragem. E eu sempre fui muito corajosa, eu sou o contrário. Eu enfrento toda a situação, problema. Quando eu tive que enfrentar, por exemplo, usuário de drogas, né? Me falaram assim, você é doida, sai disso, você já foi ameaçada. Eu falei, não, em primeiro lugar está o meu ideal. Se eu morrer, eu vou ser reconhecida aí, mas eu vou lutar pelo que eu quero. Isso, e vai fui até em o frente fim. E consegui. Consegui. Eu tenho muitas histórias de enfrentar situações perigosíssimas também, né? Tem coisa que eu falo assim, gente, como que eu tive coragem de fazer isso, de enfrentar pessoas. Eu enfrentei também um traficante do Israel, daquele povo islâmico lá, sabe? E na hora lá, eu usei o Alcorão, né, para ele, e ele passou a me respeitar. A própria mulher dele falou assim, muito respeito ao Alcorão. O que você fez com fulano
que ele mudou totalmente com você. Porque eu citei o Alcorão, eu falei, eu sou uma viúva, entendeu? Eu trabalho para criar meus 3 filhos e fui falando do Alcorão com ele. Ele mudou completamente comigo, mas não sei se eu posso... História para outro livro também. Já tem história para outro livro. Eu tenho muitas histórias. Quando a gente vasculha essas ideias, nós temos para vários outros livros. Eu tenho uma porque os centena de livros. desafios da vida, eles acontecem em todo momento. Eu estou enfrentando vários desafios novos, então não para aí. Se a gente quiser dar continuidade às nossas histórias, nós vamos conseguir. Eu falo que depois que você escreve, publica um livro, você abre uma porta que Não está se fecha, sempre... não. Não se fecha para você. Nem sei se depois que você morre, porque alguém pode continuar o seu legado disso aí. Literalmente, você abre uma porta e qualquer pessoa que tiver afinidade com aquele conteúdo, ela pode passar por ali. Então, realmente, ela pode continuar, como você disse, que escreveu o livro para os filhos, eles podem dar continuidade de alguma forma. A escrita de um livro é a possibilidade de você escrever em uma geração que vai se conectar com todas as outras. Então, olha a importância disso, o peso que o livro tem em relação à atualidade, mas também a tudo que vai vir depois de você. E o importante é essa conexão de fazer uma mudança social. Qual é a importância do que você escreveu, do que eu escrevi? É a mudança social, é a mudança do pensamento de cada um que está ali, né, vivendo uma situação, problema. Então, através dos livros, eles vão enxergar de uma outra forma. A sociedade muda. O livro, eu não sei se é sorte, né? Eu tenho muito disso, mas o livro veio numa hora assim espetacular, porque acabou de ser lançada a lei de cassação química, né? Aprovaram a lei, aprovaram o cadastro de pedófilo. E o livro, apesar dele não introduzir muito, né, no caso da pedofilia, ele é um grito de alerta, porque é a partir dali, né, que muda toda a história dos 4 irmãos, né? É a partir do início. Meu genro até me perguntou, falou assim, vovó, ele me chama de vovó, vovó, por que você não se aprofundou mais? Eu falei assim, porque não é só um livro que eu vou escrever vários. Entendeu? Então, eu não quis abordar muito, para não ficar muito dramático, porque o livro já era dramático. Se eu dramatizasse ali, ele ia ficar muito pesado. Eu falei, não, isso é para uma outra história, né? E é uma história que pode chocar, né? Então, eu preferi manter mais, a gente até conversou sobre isso, né? Eu preferi deixar mais ou menos em banho-maria. E a lei de castração ainda não é legal ainda. Ela ainda está em discussão. Não foi sancionada. Já passou no Congresso, mas ainda não foi sancionada. Não foi, mas vai. E tem várias pessoas contrárias ainda. Mas vai passar, porque tem determinadas coisas na vida que a pessoa tem que sofrer, entendeu? Passar um aperto para poder mudar, porque senão a sociedade não muda. Eu vou dar um exemplo das manifestações do pessoal do 8 de janeiro. Eu acho um absurdo aquelas condenações de 17 anos, para aquelas pessoas que estavam lá manifestando, se tem culpa ou se não tem, não interessa. Eu não estou entrando nesse detalhe, mas eu estou imaginando a cabeça de quem condenou, como é que funciona. Precisa dar uma paulada, entendeu? Para a sociedade perceber que alguma coisa tem que mudar. Então, ou pesa no bolso, né? Às vezes pesa no bolso, é uma multa milionária que pode até quebrar uma empresa. A coisa tem que ser, o remédio tem que ser muito forte, porque é aquilo que você falou, o medo até aterroriza as pessoas, o medo paralisa as pessoas, né? Então, o pedófilo vai pensar 2 vezes. Acho que o primeiro que for castrado quimicamente, os outros vão parar e falar assim, epa, né? Por isso que é importante. Então, às vezes, né, como Tiradentes pagou lá por ter
ter feito a primeira Revolução Mineira lá, né? Vários outros revolucionários tiveram pena, não estou falando só de Tiradentes que me veio aqui agora, vários outros revolucionários pagaram o preço por isso, entendeu? É assim que a sociedade muda. Né? É dessa forma que a sociedade vai mudando, ou por bem ou por mal. Né? Vamos ver as consequências disso. Mas eu torço, no fundo do coração, eu não sei assim, se eu desejo isso, não. Mas eu acho que é assim que a sociedade funciona. Né? Quando você pensa no islamismo, eles são muito cruéis. Eles são muito cruéis. Entendeu? Às vezes a gente fica chocada com a dureza das sociedades dele, né? Porque eles são muito rígidos. Mas se não for assim, o mundo não vai ter controle, gente. Como não está tendo na Europa. O mundo não tem controle mais. O tráfico de drogas já tomou conta do mundo. Quem é que dá conta disso? Eles têm bilhões e bilhões de dinheiro. Qual governo que vai dar conta de parar isso? Por isso que é muito importante, por meio dos livros, nós trazermos a nossa visão sobre o assunto, para que outras pessoas que têm uma visão similar à nossa, elas possam se conectar e, a partir disso, criar novos caminhos. O livro é essa oportunidade. E agora que nós já estamos encerrando aqui o podcast, eu gostaria de pedir para vocês, passa muito rápido, gente, mas é porque é muita coisa para contar, muita informação também sobre o livro e sobre as nossas ideias também. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está ouvindo, pode ser a respeito do livro, que o seu vai ser lançado no começo do ano que vem, o seu já está em lançamento, então já está disponível. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre o livro ou qualquer outro assunto para fechar aqui. O que eu tenho a falar é que todos que vão, que têm algum objetivo na vida, para alcançar esse objetivo, o mais importante é não ter medo. E que eu deixo uma mensagem assim: não tenha medo e acredite no seu sonho, porque se você acreditar no sonho, você vai conseguir realizá-lo. É só acreditar. E aí você enfrenta qualquer coisa na vida. A distância... Até a doença. Você enfrenta se você acreditar na sua cura. Parece que o universo conspira a favor daquela pessoa. Muito bem. Então, tudo que nós queremos, nós conseguimos se nós acreditarmos. Com certeza. Às vezes a distância entre o realizar e o sonho, né? A realização e o sonho é só essa fé que nós precisamos ter ela bem forte na nossa vida, essa força bem fortalecida dentro de nós e também externalizar de outras formas, por meio da ação, porque eu não acredito também, não adianta ter fé, acreditar e não fazer nada. E não realizar. Você tem que lutar. Com certeza. Você tem que traçar os objetivos e ir à luta. Porque muita gente fala que eu sou muito sortuda. Mas não é só sorte que eu tenho. Eu posso ter sorte, mas eu tenho luta interna, que eu não tenho preguiça de levantar cedo, eu trabalho, se tiver que varrer um pátio inteiro, eu varro. Eu não fico na minha posição de dona ou de diretora. Eu vou, junto com os meus funcionários, eu vou atender o que... de acordo com a necessidade. A sorte é um resultado, na verdade, né? Ela não é o que a gente pensa na loteria, não ela é o resultado. Esperando a sorte chegar, você tem que lutar para isso. Muito bom, e seu livro fala muito sobre isso. Eu vou ler seu livro, viu, Beth? Ele é bem engraçado, bem interessante. Ele me interessou muito, porque eu também. Eu também fui uma lutadora. Eu também fui uma lutadora, né? Eu tive várias empresas e minha vida é um pote então dá para você escrever mais livros. É um pote é uma caixinha de surpresa, é uma caixa de Pandora, né? E o livro O Peso do Silêncio, não é porque eu escrevi não, gente, mas ele é lindo. Você não acha que ele é lindo? Tenho certeza. Né? Ele é lindo. Ela dá muita força. Ela ri comigo. Eu acho que chora às vezes. Ele fala de várias coisas, não só de pedofilia, mas ele fala do crime organizado, ele fala né, de prostituição, ele fala de um monte de coisa. Né? Ele joga ali dentro um monte de coisas que a sociedade vive e tenta
né, se desfazer dela, não consegue. É um baú E a gente não sai desse baú. É um baú que tem que ser chacoalhado. Por isso que eu falo que não vai ser o primeiro livro, vai ter outras histórias dele. Eu tenho muita coisa guardada. Então, comprem o livro. Uma coisa interessante que eu estou bolando com meu filho, que ele é designer, né? E ele que está fazendo o meu site. É uma forma das pessoas que comprarem o livro, que lerem o livro, se comunicarem comigo para eu responder, tipo, um podcast ao vivo com a pessoa que comprou o livro. Tipo assim, mas por que fez isso? Por que não fez aquilo? Por que não fez aquilo outro? Para eu explicar o livro para as pessoas. Aquelas que não comprou, lógico que, né, a pessoa tem que comprar e tem que ser um enredo que tenha fundar, que eu saiba para poder conversar com as pessoas. E eu acho que nenhum autor fez isso ainda. Eu acho que se ele conseguir implantar isso, ele está criando o programa lá, se ele conseguir implantar isso, eu acho que eu vou ser a primeira autora a ter esse contato direto com o leitor, sabe? Para ouvir a opinião dele, críticas. Ficou muito bonita a capa, tá bem interessante. Bem forte. Os olhos arregalados de quem vai sofrer algum abuso ou alguma coisa. A figura no fundo tá bem interessante. A capa representa muito. A capa representa muito o meu interior. Ela é até meia fosca, exatamente por causa disso, porque é assim que eu me sentia como o peso do silêncio. Isso, e até o verso tem esse peso enigmático, assim. Já o meu livro, a capa é um balanço. A minha história começa com a Beth Balanço num balanço. Porque quando eu era menina... eu acho que eu vi. Quando eu era criança, num balanço, a minha história começa aí. Minha história com família e tal. Você vai gostar. Isso, vai ser muito bom. E eu também amo o balanço. Tem até... Eu escrevi em algum livro meu uma frase sobre o balanço. Porque quando você está ali em cima do balanço, você sente que você não precisa tocar os pés no chão. E a criança, por que ela gosta tanto do balanço? Porque a criança é livre. Ela não está presa a nada. Então, no balanço, ela se sente mais livre ainda de alçar. Ela ali... É como se ela estivesse voando de verdade, né? E o seu livro é interessante quando você fala que você queria voar para longe, você voava para países ou cidades diferentes. E viajei muito. E viajou muito, então. Desse balanço. A nossa infância, ela reflete muito quem nós vamos nos transformar. E a nossa atualidade, nós sabermos resgatar a nossa infância na nossa atualidade, também é um processo de cura. Por isso a gente chora escrevendo livro, por isso a gente tem todo esse processo de autoconhecimento individual, porque é um resgate daquela criança que às vezes não ouviu as palavras que precisavam ser ouvidas no momento certo, ou não pôde falar aquilo que precisava ser falado. Que é comparando as duas situações. Quando eu caio do balanço, eu sofri, e aí o desprezo de uma mãe, aí eu começo a contar toda a história. Muito bom. E a música do Frejó, Beth Balanço, que tem a ver com a minha história. Parece que foi escrita aquela música, foi escrita para mim. Tem um filme da Beth Balanço que conta a história de uma moça que veio de Governador Valadares. E eu vim de lá, de Governador Valadares. Você vai ter dor, você vai ter sucesso, mas você vai ter dor. E essa é a minha história. Muito legal. Eu só queria deixar o finalzinho, porque eu vou, ano que vem, ficou para ano que vem, né? Porque estava muito em cima, final de ano. Ano que vem eu vou fazer a assinatura, a noite de autógrafos, né? Então, aí eu quero fazer uma coisa bem, bem bonita. A minha preocupação é porque eu não conheço, apesar da minha família ser daqui, né? Alvim, são todas de Juiz de Fora. Eu não conheço muita gente aqui. Meus irmãos mais velhos até conhecem. Minha irmã foi presidente do Tribunal de Justiça Federal aqui de Juiz de Fora, foi presidente do tribunal aqui. Então, eles conhecem muita gente, eu já não conheço. Eles lançaram muitos livros, né? Eu tenho um irmão que lançou mais de 162 livros de direito. Então, mas como eu sou a mais nova, eu não conheço muita gente em Juiz de Fora. Eu falei, bom, eu vou fazer uma noite de um lançamento de livro, eu vou convidar quem?
né? Mas isso parece. São pouquíssimas Mas em pessoas. Mas eu vou fazer lá na tua escola aí, ó, Beth. Bom que vocês já se conheceram. Muito bom, pessoal. Vou fazer lá na tua escola. Aí ano que vem eu pretendo fazer uma coisa bem bonita. Isso, vai ser lindo. Agora vocês se conheceram. Uma festa. Uma se convida para o lançamento da outra e eu com certeza vou estar nos dois. Ai, que ótimo. Gostaria de agradecer vocês pela presença, pela palavra, pela confiança na editora em publicar o livro de vocês conosco, por trazerem temas importantes como vocês trouxeram e terem coragem de trazer assuntos delicados à tona dentro desses livros. Os leitores que lerem, com certeza, vão aprender, como eu disse, vão rir, chorar, se emocionar com ambas histórias que têm muita realidade. E aproveitando todo esse bate-papo que nós tivemos aqui sobre legado, eu queria deixar uma pergunta para você que está nos assistindo a respeito de legado. Quando você pensa na sua geração e no papel que você está desempenhando na sua geração e já desempenhou até hoje, o que você acha que vai ficar depois que você for embora? Reflete um pouco sobre essa pergunta e eu te encontro no próximo episódio.